Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Foco. Esse programa que todo sábado, às 3 horas, tem sempre 3 convidados para uma roda de conversa sobre um tema relevante do Espiritismo, onde o Espiritismo realmente está em foco. E hoje nós teremos a presença aqui dos nossos companheiros, a Thaís Almeida, de Bom Jesus, do Itabapuana, no Rio de Janeiro, o Ricardo Rios, de Manaus, Amazonas, e a Glória Ristelli, de Angra dos Reis. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os internautas que estão nos assistindo, agradecer ao IDEAC por disponibilizar a plataforma para que o programa acontecesse, e lembrando que esse programa é uma realização do Primeiro Seu Noroeste e do IDEAC, que é o Instituto Espírita Allan Kardec. Agradecer aos nossos parceiros, que estão transmitindo o programa também, o Grupo Espírita Medeiros de Menezes, no Facebook dele, a TV CR, no YouTube, a Rai TV Internacional, a TV 7, a TV Espírita Nosso Lar e também a Rádio Portal da Luz. E então, para início de conversa, vamos que cada um se apresente, por favor. Começando, então, aqui pela minha esquerda, direita aqui, porque a minha direita no vídeo, mas no vídeo do internauta é a minha esquerda. Thaís, por favor. Boa tarde, Júnior, Ricardo, Glória, boa tarde a todos que nos assistem. Teremos uma reflexão muito produtiva hoje, se Deus quiser. Boa tarde. Vamos lá, Ricardo, dá suas boas-vindas aos internautas. Boa tarde a todos, é bom estar aqui novamente, nesse ambiente em que se estuda a doutrina espírita, se estuda o cristianismo, levando consolo, trazendo o primeiro consolo para cada um de nós, que os primeiros que têm esse contato e acabam refletindo, em primeiro lugar, somos nós, e em segundo, para todos aqueles que irão nos assistir, agora ou mais tarde. Sejam muito bem-vindos e que possamos aí compartilhar ideias e reflexões sobre esse tema que tem estado no palco, com muito mais frequência nesses últimos tempos. Glória, por favor. Boa tarde a todos, aos colegas da roda de conversa de hoje à tarde, ao Júnior, a todos os internautas que estão hoje, agora, no momento, e posteriormente, com calma, irão ouvir esse estudo, essa tarde, que, como o Ricardo falou, é um tema que está muito frequentemente nas rodas de conversa. E que possamos ter a doutrina espírita como embasamento desse tema, nos trazendo muito consolo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos a todos vocês pela disponibilidade, de estar, sempre que são convidados, participando aqui do nosso programa. Então, vamos para a prece inicial. Eu cheguei um pouco lá em cima da hora e fiquei sabendo quem ficou determinado que vai fazer a prece inicial e a final, por favor. O Ricardo a inicial e eu a final. Então tá perfeito. Então, Ricardo, por favor, faça a prece inicial. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor nos escuta, nos vê, nos percebe a alma no mais profundo do nosso ser. Eis-nos aqui uma vez mais, na tentativa contínua e incansável de tentar entender para aprender e praticar aquilo que o Senhor veio nos mostrar através do seu exemplo de vida. Ajuda-nos, Senhor, a não errar tanto, a dar os passos mais firmes, a olhar para o céu e perceber que o Senhor nos observa, que Deus nos ama. Ajuda-nos a afastar o medo, a insegurança e a enfrentar os desafios que a vida nos coloca para que possamos ser fortes de maneira ainda mais destemida, corajosa, com a base na moral elevada do seu coração praticado através da caridade. Cada um de nós aqui, Mestre amado de nossos corações, rende graças
e honra a vossa presença no mais profundo de nosso coração. Assim, põe a tua mão sobre cada um de nós, mas principalmente, põe a tua mão, o teu olhar e o teu coração sobre cada um de todos nós que sofrem, que temem e que anseiam um consolo imediato, a médio prazo, a longo prazo. Faça-se presente na mente e no coração de todos os que estão tendo contato e terão contato com cada uma das falas, cada uma das ideias e reflexões que aqui procuraremos fazer com o mais sincero, com o mais honesto, com o mais carinhoso e profundo de nosso coração. Sê conosco hoje e sempre, estende as flores de amor e de bênçãos a todos os lares que esse programa alcança, bem como aos seus agregados, às pessoas que, de modo geral, terão contato secundário, terciário com cada um. Que a graça de nosso Pai Celeste seja sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou colocar agora uma novidade agora no programa, que vai ser um videozinho onde vai mostrar a sequência das falas e o tema que cada um irá abordar nessa primeira parte do programa. Para quem já conhece, né, já está acostumado com como que funciona o programa. Ou para quem não conhece, quem está assistindo pela primeira vez, vamos explicar o seguinte: cada um fala, né, por um período de 10 a 15 minutos, e depois tem no quarto bloco, né, que vem a parte da roda de conversa, onde os internautas podem fazer suas perguntas pelo chat, que a gente vai colocar aqui as perguntas, e aí a gente encerra o programa nesse bate-papo sobre o assunto. Então, eu vou colocar o vídeo agora, que traz a sequência e o tema que cada um irá desenvolver no programa de hoje. Então, né, vamos dar início ao programa, que começa com a Thaís, que vai falar sobre o que são dor e sofrimento. Bem, então, um bom programa para todos. Obrigada, Júnior. Principalmente para vocês que vão agora desenvolver o programa, e que vocês possam resolver o tema, como a Glória disse, dentro da doutrina, né, o mais perto do que Kardec recebeu mais perto não, né? Que saia como Kardec recebeu dos bons espíritos. E, então, gente, até mais. Boa tarde, então. Então, para a gente iniciar a nossa reflexão, é importante que a gente entenda o que são a dor e o sofrimento. Em razão da angústia, da amargura e da dor que os sofrimentos nos causam, ele realmente tem sido motivo, né, de muitos estudos, muitas reflexões, muitas pesquisas, tanto no campo psicológico quanto no campo físico, né, justamente pelas consequências que os sofrimentos, né, que nos trazem tanta dor, tanta angústia, nos provocam. E o homem, ao longo da história da humanidade, vem se comportando como adversário da dor, né? Nós entramos em conflitos ferrenhos,
né, batalhas enormes com o sofrimento. Nós não queremos sentir, nós não sabemos sentir essa angústia, os medos, a culpa. E então nós temos uma vontade tremenda de nos libertar dos nossos sofrimentos. E nos colocando como adversários do sofrimento, muitos de nós compreendem o sofrimento, que é aquele que provoca a dor, e agora a gente entende isso, né? O sofrimento, como ele nos provoca dor, angústia, amargura, muitos de nós entendem o sofrimento, a dor, como um castigo, uma vingança divina. E nós precisamos tirar isso dos nossos corações. Nós precisamos entender a dor e o sofrimento de uma outra maneira, né? A gente entende que a dor, né, provocada pelo sofrimento, e então, como uma doença da alma, do espírito. Uma doença do espírito, porque ainda, enquanto espíritos inferiores, nós ainda estamos fixados em buscas ilusórias, nós não nos lembramos que somos espíritos imortais, que precisam angariar valores verdadeiros para o espírito. Nós fazemos opções, né, ainda erradas, equivocadas. Nós temos muita dificuldade em controlar os nossos pensamentos negativos. Então, no espírito que está a cerne do sofrimento. A medicina humana nos auxilia a lidar com os sintomas, mas nós só vamos conseguir atuar, né, nas causas das nossas dores e dos sofrimentos quando nós entrarmos em contato com a verdadeira raiz do problema. Quando nós nos sentimos desesperados, desesperançosos, desanimados com os nossos sofrimentos, desencorajados, né, nós temos as nossas estruturas físicas e emocionais muito abaladas. E com isso, nós alimentamos sentimentos que acabam trazendo para nós ainda mais sofrimento. Baseado no livro Plenitude, pelo espírito Joana de Ângeles, de Divaldo, ela traz uma classificação do sofrimento em três tipos. Ela diz que nós temos o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência das coisas terrenas e o sofrimento resultante do condicionamento. O sofrimento do sofrimento nos coloca vou tomar a liberdade de ler um trechinho do livro para vocês. É o resultado das aflições que o próprio sofrimento nos proporciona. A dor que nós estamos sentindo, né, ela macera os nossos sentimentos, ela nos desencoraja, né, fragiliza as nossas estruturas psicológicas, nos deixa infelizes, estimula uma exaltação emocional, nos fazendo com que a gente reaja à dor e ao sofrimento de maneira agressiva, conosco mesmo, com aqueles que nos rodeiam, né? Ou então nos entregando à depressão, pelo fato de não conseguirmos lidar, né, com esse processo, que tão benéfico é para nós, conforme a Glória vai comentar daqui a pouco. Então, toda vez que a gente cultiva as emoções enfermas da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, nós impregnamos o nosso organismo de uma energia deletéria e desequilibramos a energia saudável que poderia estar circulando dentro do nosso ser. Esses desequilíbrios bloqueiam o caminhar da energia saudável. Então, conforme a gente pode ver, são reflexo de nossa própria maneira de pensar e nos comportar. Quando nós falamos do sofrimento, da impermanência das coisas terrenas, ele está ligado com o sofrimento que advém de como nós encaramos a nossa vida. Nós nos iludimos na busca desenfreada, né, pelo poder, pelos bens materiais, pela posse, né, pela vaidade exagerada. E quando nós nos detemos
na transitoriedade das questões materiais, nós acarretamos para nós sofrimentos atuais e futuros. Como nós vimos caminhando, nos causando, né, que são, como nós podemos dizer, as causas anteriores das aflições. E, por fim, ela fala do sofrimento que é resultante do condicionamento, dos hábitos, né, arraigados ao longo do tempo, que tem relação com os grupos sociais, os locais, né, por onde a gente transita, com quem a gente convive, e que agregam uma energia física e mental deletéria que é massificada, intensificada de acordo com aqueles pensamentos comuns daquele grupo que nós estamos convivendo. Isso nós podemos enxergar acontecendo tanto nas nossas relações com espíritos encarnados, quanto também com os nossos irmãos já na pátria espiritual. Então, é importante que a gente entenda que o sofrimento é uma doença da alma e que a gente precisa saber lidar com isso tudo, porque não é um castigo divino, não é uma penitência. De nada adianta nós tirarmos a própria vida achando que vamos acabar com o sofrimento, não adianta nós nos entregarmos à loucura, à insensatez de atos impensados, entendendo que nós vamos acabar com o nosso sofrimento. Não adianta nos impormos flagelos, autoflagelos ao nosso corpo físico. Nada disso vai evitar a dor e o sofrimento. Então, eu gostaria de chamar a Glória para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema dela. A gente volta a conversar daqui um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Thaís. Peguei o bastão. Então, a Thaís fala, né, que eu falarei sobre os benefícios da dor. Mas eu gosto muito de contar histórias. Como Jesus ensinava por parábolas, né? A gente associa a nossa vida, faz uma revivência através das histórias. Aí eu fiquei pensando, procurei no material que eu tenho, né, em casa, e achei um livro, Histórias do Dia a Dia, né, de Dival Buenzi, As Palavras de Jesus em Histórias Belas e Originais. Bem pequenininho. O Naufrágio. Após o naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar nos destroços para poder ficar boiando. Esse único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada e fora de qualquer rota de navegação, e ele novamente agradeceu. Com muita dificuldade, os restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo, e ali ficou. Agradeceu. No dia seguinte, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia ele encontrou seu abrigo em chamas e envolto em altas nuvens de fogo e fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou e gritou chorando. O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isto comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som do navio que se aproximava. Vamos resgatá-lo, disseram. Nós vimos o sinal de fumaça. É comum sentirmos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e de sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, este pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Então, sem Thaís saber da historinha, ela já
colocou a questão da dor como benefício ao nosso progresso. E aí nós vamos pensar, né? Eu sempre, como eu falei, a nível da doutrina espírita, porque somente baseado na doutrina espírita poderemos colocar a dor no pedestal de benefício. Porque fora disso, parece insanidade. Mas o que a doutrina nos traz que podemos colocar a dor no pedestal de benefício? Vamos buscar a reencarnação, a pluralidade das existências, que nos faz a dor como expiação, como prova, mas o resgate, o pagamento de nossas dívidas. Não há sofrimento eterno, não há tristeza eterna, há o consolo da doutrina espírita, que muitas vezes se dá através da dor e do sofrimento. A dor nos une. Aí deve pensar, não, agora a Glória não entendeu nada. Mas a dor nos une. Diante de uma catástrofe, nós vemos isso na televisão. Depois de uma catástrofe, surgem os grupos de ajuda, os grupos de voluntários. Pessoas revêem seu comportamento diante do grande sofrimento e da dor do outro. Porque a dor do outro nos beneficia também. Surgem ONGs, organizações não governamentais, para ajudar. Eu conheço uma pessoa que após 12 anos, né, sofrendo, né, uma mãe sofre, 12 anos com um filho com câncer, ele desencarnou, se tornou uma estrelinha, como ela diz, e hoje ela tem uma ONG que ajuda crianças com problemas de leucemia, faz contatos e tal, facilitando transplantes, recebimento dessas crianças que vêm de outros estados. Então, olha a dor que ela vivenciou, transformada em benefício ao outro. A dor nos traz empatia. O que é empatia? A empatia é uma forma racional. Primeiro é racional, que você se coloca no lugar do outro, para que você possa sentir o sentimento e a emoção desse outro. A dor nos traz a resiliência. A resiliência é a capacidade humana de nós enfrentarmos e vencermos as dificuldades e nos tornarmos melhores. Isso é mais fácil para um, mais difícil para outros, mas a doutrina espírita nos coloca diante da dor com essa possibilidade de renascimento, de se renascer melhor. A dor, ela diminui orgulho, a dor, ela diminui egoísmo, se fizermos o dever de casa correto. Se refletirmos, a dor nos faz mexer com muitas questões nossas e talvez nos tornarmos melhores. Talvez porque nem todos, né? Cada um está no seu grau de evolução. A dor é atribuída a cada um pela parte que ele compete, porque nós podemos pensar, né? Várias pessoas assistindo ou assistirão esse vídeo. Poxa, mas por que tem tanta gente que sofre, tanta gente que a vida está uma maravilha, entre aspas, porque nós não sabemos, né? Nós não sabemos o que aquela pessoa passa. Mas digamos que aos olhos humanos, pessoas, umas estão muito felizes e outras vivenciando dor. Mas a cada um é dado conforme a sua obra. Ação e reação. A dor, ela não é punitiva, a Thaís falou. A dor, ela é educativa. Então, os homens conseguirão evitar essa aflição, essa dor, esse sofrimento? Evitar não, mas
poderão ter uma forma diferenciada de enfrentamento, menos dolorosa, quando eles trabalharem, quando eles não, né? Quando nós trabalharmos o nosso melhoramento moral e intelectual. Thaís falou sobre a questão do orgulho, da inveja, da cobiça, né? De colocar num grau elevado de enaltecimento a beleza, e tudo isso é ouro que a traça corrói, que o tempo destrói. Então, com certeza, com a perda dessas questões materiais exteriores, o sofrimento baterá a porta. A doutrina espírita, ela é o consolador prometido que nos esclarece o quanto somos responsáveis pelas nossas aflições. Entendendo isso, entendendo que não é eterno, entendendo que não é castigo, já há um alívio disso. Entendendo que temos um Deus que nos acolhe, que nos protege, já é um alívio. Entendendo que temos a pluralidade das existências, onde podemos, a cada existência, pagar o nosso débito, isso também já é um consolo. Aí a gente pergunta assim, olha, porque eu já ouvi falando assim, ó, mas a doutrina espírita parece até que enaltece sofrimento, mas não é isso. E baseado nesse pensamento, as pessoas que têm um pouco conhecimento, né, da doutrina, pode achar então, então o Espiritismo está nos dizendo para deixar o outro sofrer. Negativo. Pelo contrário, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando diz, deve-se pôr a termo as provas do próximo, então diz, ajudar sempre, sempre, principalmente vós espíritas, melhor do que qualquer outro, os espíritas, deve compreender a extensão infinita da vontade de Deus. Deve o espírita estar compreendado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor. A nossa vida tem que ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que dizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Quer dizer, independente do que nós fizermos, mas temos que fazer. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação. Mas Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, nós espíritas, nós pessoas no mundo, no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, nós temos, com certeza, ajudar, amparar, acolher o próximo no seu sofrimento. Mas sabedor de que Jesus é o único que dará finitude àquilo de fato no momento certo, no momento propício do crescimento daquela pessoa que aos nossos olhos sofre. Então, qual a função da dor? A dor nos torna iguais. Uma dor de mãe, independente da condição financeira dessa mãe, ela é a mesma. A mãe sofre a perda de um filho. A dor nos une, como eu já falei. Maior solidariedade. O sofrimento une em qualquer situação. Se você estiver em um hospital sendo acompanhante de alguém, você acaba se vendo unida com o acompanhante do outro. Unida com aquele que está lá. Ou em qualquer outras situações, alguém deve estar passando pela cabeça situações que vivenciaram e que a dor, o sofrimento, o desespero uniu. A dor é um instrumento de prova e expiação com vistas ao progresso moral e espiritual. Nunca sairemos de uma dor, de um sofrimento, de uma aflição, a mesma pessoa que entramos nessa situação. A dor do outro é caminho da evolução para quem ajuda.
Porque através da dor do outro, nós também nos ajudamos. Nós nos evoluímos, nós progredimos. Então, a caridade é o amor em ação. Então, é uma função da dor. É desenvolver essa caridade. A dor é um instrumento divino do nosso Pai para a evolução da humanidade. Como eu venho falando, Jesus utiliza a dor para o progresso da humanidade, visto que estamos num planeta de provas e expiações. Então, Ricardo, o bastão é seu. Obrigado, Glória. Bom, eu vou falar aqui sobre como lidar com a dor e com o sofrimento. Para fazer isso, eu só vou fazer um breve resumo, coisa rápida, em menos de um minuto eu consigo fazer isso, do que a Thaís e a Glória comentaram aí. Aí eu vou pedir para o Baihal aí disponibilizar o slide, por favor. Obrigado, Baihal. Então, nós estamos falando sobre a dor e o sofrimento. E a parte que nos coube foi esta aqui, de como construir uma relação íntima com a dor. Tá? Bom, então nós vamos só rever as definições, os tipos de dor, e aí eu entro nas ferramentas que foram coletadas, pasmem, praticamente todas do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então a definição que foi dada, né, inicialmente é sentir uma dor. Essa dor ela pode ser física ou moral. Nós podemos experimentar um mal físico, um mal afetivo ou moral, passando por isso. Né? Alguns sinônimos de sentir essa dor é sentir e experimentar. Né? O passar por é sentir e experimentar. Em alguns casos pode-se dizer ser vítima de, né? Ou então padecer com paciência. Tá? Bom, a dor física ela é uma experiência sensitiva. Né, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão no tecido físico, por exemplo. Isso daí é uma definição da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Tá? E é uma resposta do organismo. Né? Quem não sente dor é porque não tem os efeitos, né, o caminho no corpo que vai indicar para o cérebro onde que tem um problema no seu corpo, indicando que algo está errado. Só que nós colocamos uma qualidade na dor. Né? Ela vem sempre acompanhada de alguma questão emocional ou afetiva. E aí a medicina ela classifica como 4 tipos atualmente. Tem a dor funcional, a dor inflamatória, a neuropática e a nociceptiva. No Livro dos Espíritos, na questão 257, Kardec pergunta, né, e os espíritos respondem, e depois Kardec comenta que o corpo é instrumento da dor. Né? Se não tivesse o corpo, não haveria dor. Não importa o corpo aqui, pode ser o corpo físico ou o corpo espiritual. Tá? Por exemplo, se o espírito não tivesse perispírito, ele não sentiria dor. O que significa dizer que lá na frente Kardec vai argumentar que os espíritos também sentem dor, como a Glória falou ainda há pouco. É uma dor semelhante à que nós sentimos? Eles comentam que não, que é uma dor muito difusa. Né? E quando é que nós deixamos de sentir dor? Quando nós nos libertamos completamente do jugo da matéria. E isso acontece atualmente, né, com os espíritos que já não mais precisam reencarnar por obrigação, por expiação, seja lá o que for. Né, os espíritos que já estão livres desse ciclo reencarnatório. Então, os espíritos que estão completamente purificados, eles não sentem dor, o que não é o nosso caso. Tá? Então, essa dor espiritual, por exemplo, na questão 483, o espírito, aqui ele está colocando espírito, não está distinguindo entre estar reencarnado ou não. Tá? Então, perguntou-se assim, quando é que nós podemos não sentir dor, mesmo não estando nesse estado de espíritos completamente purificados? E aí eles respondem que quando nós estamos com o nosso foco em algo, estamos completamente concentrados, nós conseguimos não sentir dor. Eu tenho um amigo que ele não gosta de injeção, ele tem pavor de injeção. E ele já chegou a fazer alguns procedimentos cirúrgicos leves, né, sem anestesia. Inclusive, tratamento dentário.
No Reino Unido, havia um tempo atrás um programa do governo, existiam equipes, né, até os dentistas faziam isso, eles contratavam uma pessoa para hipnotizar o paciente para que não fosse necessário utilizar anestesia, ou porque o paciente realmente não tinha condições de anestesia, por conta de medo, ou por uma situação clínica, ou porque por conta da própria anestesia, que poderia causar algum dano à pessoa. Então, quando nós estamos concentrados, vamos dizer assim, em uma condição sob hipnose, seja auto-hipnose ou hipnose provocada por outra pessoa, né, com a nossa aquiescência, nós conseguimos desguiar desse sentido físico e perispiritual da dor. No livro Falando a Terra, foi assim, de Chico Xavier, né, eu encontrei uma frase bem interessante. O infortúnio do próximo é sempre a nossa infelicidade provável. Agora, por que foi afirmado isso? Porque eles argumentam lá que a dor é como um incêndio, suscetível de transferir-se de habitação do vizinho para a nossa casa, que foi o que foi comentado mais cedo. Né? A dor do vizinho pode chegar até nós. Por quê? Porque nós estamos no mesmo meio, nós estamos numa mesma condição, mais ou menos ali, numa mesma condição espiritual. E por esse processo de assimilação de fluidos e assimilação de pensamentos, que é muito intensa, estejamos nós reencarnados ou desencarnados, nós acabamos assimilando determinados pensamentos. No livro Pensamento e Vida, é tratado justamente sobre o pensamento, e lá é afirmado com todas as letras disso que eu estou falando, que nós, no consumo diário, seja de livros, revistas, YouTube, Instagram, Twitter, Netflix, Amazon Prime, seja lá o que for, né? Nós estamos consumindo conteúdos. Esses conteúdos eles vêm carregados também de emoções. Eles vêm carregados de quadros mentais, muitas vezes depressivos e violentos, que ficam no nosso psiquismo durante algum tempo. Se assistimos isso antes de dormir, nós vamos dormir com o inimigo, vamos colocar assim, porque esses quadros nos perturbam durante o sono e nós acabamos não tendo um bom sono, ou até mesmo acabamos não aproveitando uma oportunidade de estudar e brincar e se divertir e ter uma conversa alegre com nossos entes queridos que já desencarnaram. E aí, em ação e reação, são colocados dois tipos de dor, como a Glória falou ali, né? Que é a dor evolução e a dor expiação. No caso da dor evolução, ela atua de fora para dentro. É quando nós somos impelidos, forçados, nós somos instigados. É como o espinho na carne lá de Paulo de Tarso, como fala uma amiga minha, a Renata lá de Belo Horizonte, que vai assim nos empurrando. Olha, você tem que crescer, você tem que crescer, você tem que crescer, você tem que se aprimorar. São os desafios diários, né, nos mais diferentes aspectos da nossa vida. Então, essa dor evolução, ela aprimora o ser. Sem essa dor evolução, não existiria o progresso. Mas existe também a dor expiação, essa que vem de fora para dentro, que talvez seja a que mais nos balança as bases morais e espirituais. A Thaís comentou mais cedo sobre essa dor. Então, essa dor expiação, ela nos marca no caminho dos séculos. Ela pode nos acompanhar durante vários séculos, se nós escolhermos abrigar determinadas situações em nós mesmos, se nós não nos desapegarmos às situações que são muito comuns ao mundo físico, ao mundo da matéria. Então, ela nos detém em labirintos complicadíssimos de aflição, que fazem com que nós consigamos ser regenerados perante a justiça divina. Pode demorar mais ou menos, dependendo do ânimo que nós tenhamos de conseguir vencer essa expiação. E aí o sofrimento ele vem do latim sufferire, né, que é uma conjugação de duas palavras, sob e levar. Então, era usado também lá para os antigos romanos para designar as pessoas que estavam sob ferros, né, que estavam padecendo, sofrendo, aguentando, estavam levando ali os ferros na própria pele, tá? Eram submetidos à força, fosse escravo ou prisioneiro. Então, e isso foi no decorrer dos anos sendo absorvido pelo
e pelo nosso psiquismo popular, né, pelas nossas conversas e tudo mais, e hoje ele designa uma infelicidade contínua e intensa que nós sentimos. Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, como a Glória falou ainda há pouco, uma palavra que, na época, como não tinha depressão, foi utilizada, e que hoje ela é uma palavra bem, assim, até complexa de ser um pouco entendida. Está me falando da memória. Se vocês lembrarem, por favor, me avisem aí, para eu poder pegar aqui. Então, esse vocábulo ele designa uma opressão, uma submissão, uma situação da criatura que, quando nós nos submetemos ao poder de outra pessoa, até ao poder de nós mesmos, quando nós nos obsidiamos, vamos colocar assim, nos autopunimos, quando a culpa bate forte, nós abrigamos como se fosse nossa companhia. Né? Então, ela é uma ferramenta que fica ali nos lembrando, como se fosse um despertador. Olha, você tem que prestar atenção nisso, olha, você tem que prestar atenção nisso. Fica ali o tempo todo lembrando, quando é que você vai prestar atenção em mim e tratar dessa situação para eu poder ir embora? Né? Como se a dor estivesse falando isso, como se o sofrimento estivesse falando isso para a gente. O sofrimento é aquela dor contínua, é quando nós abrigamos e temos essa dor como companhia, seja uma dor física ou seja uma dor moral. Então, fica ali nos machucando, tanto o corpo quanto a alma. Né? E aí, como é que eu faço para lidar com tudo isso? É a pergunta. Como é que eu interajo com a dor? Como é que eu interajo com esse... Como é que eu faço o sofrimento diminuir, pelo menos? Ou eu compreendo melhor e aceito a situação que está? Tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, eles nos dão essas dicas, né, esses passos para alcançar a libertação do sofrimento e, consequentemente, claro, a libertação do ciclo de reencarnações. Primeiro, nós precisamos nos colocar do lado de fora do círculo acanhado da vida material e elevar o nosso pensamento ao futuro, à vida espiritual. E esse foi um dos principais das principais revoluções que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Nos falou sobre reencarnação, apesar de não tê-la definido com todas as letras, e aí nós temos a conversa de Jesus com Nicodemos para provar isso, que Nicodemos mesmo assim não entendeu o que ele estava querendo dizer, só com o Espiritismo é que veio essa definição, esse entendimento um pouco mais claro, mesmo porque estávamos mais maduros em relação a isso. Né? Então ele veio dizer, olha, o meu mundo não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, é lá e não aqui que eu guardo um lugar para todos vocês. Que ele estava dizendo, olha, não se apegue às coisas do mundo. Né? O seu destino é infinito, tem tanta coisa bonita, tem este universo, tem outros universos para conhecer, para explorar, para crescer. Quando nós nos prendemos às questões mesquinhas e pueris da vida cotidiana, essas vicissitudes que nós enfrentamos, elas parecem como gigantes. E nós somos quais crianças, né, quando nós nos afligimos pela perda de um brinquedo. Tá? Então, precisamos focar na nossa felicidade futura. É essa esperança também que o Cristo veio mostrar. Porque o que o materialismo faz? Ele acaba com as nossas esperanças. Ele diz que, olha, não tem outra terra, não tem outro mundo, é tudo aqui mesmo e acabou. Isso vai fazer com que a pessoa haja de uma forma a fazer crescer o seu estado de desgraça moral, chegando ao final da vida num estado patente de culpa profunda associada a sofrimento moral. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos mostrar, olha, não foca na terra. Eu estou aqui parafraseando, tá? Não foca na terra, foca no mundo espiritual que eu estou te apresentando. Entende? Foca lá. É como se você está vendo a meta ali naquele lado, lá no final, é ali que você tem que chegar. Aí o que nós vamos fazer? Não importa se nós vamos nos arranhar, se nós vamos ter, vamos ficar suados, até um pouco mais magros nessa caminhada, mas vai ser melhor porque quando chegar no final nós vamos receber a nossa recompensa. Uma outra ferramenta que da qual podemos fazer uso é a resignação. É a aceitação pelo coração de que não se pode mudar tudo. E por mais que tenhamos tentado durante muito tempo mudar uma situação e verificamos, opa, eu não consigo mudar isso aqui, o que eu tenho que aprender com isso? Ou seja, aceitar, é ter a paciência e a aceitação pelo coração,
como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de que há um propósito naquele evento que está acontecendo conosco. Ter a certeza de um próximo futuro mais ditoso, ou seja, a esperança. Né? E como é que eu faço isso? Será que é eu só dizer, eu vou ter a certeza, eu tenho a certeza, eu tenho a certeza? Definitivamente não. Para alcançar essa certeza, essa segurança inabalável de que eu vou ter o meu progresso, que eu vou ter o meu prêmio lá na frente, eu preciso estudar, mas estudar sobre a vida espiritual. E é aqui, o Espiritismo é o melhor lugar, é o melhor conjunto de conhecimentos que nós temos hoje, que fica mais fácil nós entendermos essa vida espiritual. O materialismo ele vai dificultar, porque ele não apresenta a perspectiva de melhoria. Né? Então, ele faz com que a dor seja maior e que oprima o homem com todo o seu peso. O espiritualismo ele facilita, evidentemente, porque ele descortina uma continuação da vida, uma vida espiritual. Só que não tem uma estruturação muito assim lógica, uma sequência lógica, vamos colocar, respeitando todas as doutrinas e tudo mais, tá? Que o Espiritismo nos dá. Então, o Espiritismo / cristianismo, porque é o cristianismo redivivo, ele nos liberta, porque ele vem explicar, inclusive com relatos daqueles que já partiram, qual o seu estado após a desencarnação, e vem nos mostrar, dizer, olha, não repete o que você está fazendo, ou o que eu fiz, porque isso não vai dar bem, não vai dar certo. Ele nos apresenta esse futuro de gozos morais que nós podemos usufruir, desde que, com disciplina e responsabilidade, empreguemos com dever a nossa obrigação em benefício próprio, em benefício daqueles sobre os quais temos alguma responsabilidade. E a consequência de tudo isso é que nós adquirimos a calma e a resignação, que são úteis tanto à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Um outro passo é saber sofrer bem. Ué, como é que sofre bem? Tá, nem aquela história lá do Chico no avião, né? Como é que a gente morre com educação? Né? Então, como é que a gente sofre bem? Compreendendo que somente as provas, quando elas são muito bem suportadas, elas vão nos conduzir. Porque nós não estaremos reclamando. Quando não se reclama, não se aumenta a aflição. Né? Então, um outro passo é não desanimar diante das provas. É seguir com coragem e determinação, porque se tem a certeza do gozo futuro. Então, vamos lá que eu vou conseguir. Né? E essa coragem nos dá essa consciência tranquila do dever bem cumprido. Uma outra ferramenta interessante que nós devemos utilizar é a oração. Ela pode não nos tirar completamente do sofrimento, mas ela ajuda. Ela pode não resolver o sofrimento, mas ela ajuda a passar por ele com mais resignação, com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais certeza de um futuro melhor. Na prece, ela é um apoio para a alma, apesar de não bastar. Então, essa oração do coração, ela nos faz com que, por exemplo, o nosso anjo de guarda, os nossos guias espirituais consigam nos acessar e nos intuir para nos indicar o caminho que devemos seguir para alcançar essa salvação para aquela aflição. E ela também é um atestado de boa vontade e compreensão, o que faz com que todas as barreiras, todas as restrições que porventura existiam ou existam em nós, elas sejam eliminadas, jogadas por terra, para que as bênçãos do alto, que são contínuas, elas nunca acabam, nunca deixam de chegar para nós, elas nos alcançam e nos tragam um bálsamo de alívio através de fluidos benfazejos ao nosso coração. É preciso ter por base essa fé viva. E a fé viva significa uma fidelidade a Deus, que só é construída com uma diária conversa, uma diária e contínua conversa com Deus. É estar ali conversando com Ele pelo pensamento e pelo coração. Tá? Lendo sobre essa fé de que Ele está lá me esperando, como é o caso da parábola do filho pródigo, vai me dar a coragem, vai me dar a força de vontade de continuar seguindo. E essa fé, por isso mesmo, ela é o remédio seguro do sofrimento. Tanto que se diz que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, porque não há sofrimento que abale a pessoa. Tá? E no livro Nosso Lar,
ele é indicado nesse capítulo 42 que devemos afastar os fantasmas do medo, porque o medo ele nos corrói a alma, ele nos faz ter uma base insegura. Precisamos, e como é que combate o medo? Conhecendo, estudando, trabalhando em nós mesmos, tá? Precisamos também nos sobrepor à causa do sofrimento, com vontade e determinação. Ah, mas está muito difícil. Mas vamos lá, o que eu posso fazer para tornar menos difícil ou mais suportável? E preciso, para fazer com isso, dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero. E, por fim, tudo isso indica que tem muito trabalho que nós precisamos fazer. Se ficarmos parados, um desânimo, nós não conseguiremos superar a dor. Teremos todo o apoio possível e necessário dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos amores, tanto reencarnados quanto desencarnados. Mas eles não poderão fazer por nós o trabalho que nós temos que fazer, que é o trabalho de exercitar a alma. É, como está lá no Evangelho, ser como um militar que não deseja... Perdão, no Livro dos Espíritos. É ser como um militar que não deseja um repouso em que o corpo se enervaria e se entorpeceria a alma. Praticar com disciplina, assiduidade, dedicação, o que eu chamo de academia da alma. Na verdade, eu estou usando outro termo, isso daí eu pedi emprestado do Emmanuel. Emmanuel diz que nós temos que exercitar o corpo, exercitar a alma como nós exercitamos o corpo. Isso daí quem me lembrou muito é um outro amigo, que é o Marco Paulo de Espírito, também lá de BH. Ou seja, nós precisamos fazer o quê? Provar a fé, a firmeza, a perseverança e a submissão à vontade de Deus. E esse trabalho é essencial para lidar com esse sofrimento. Pronto, agradeço aí a paciência de todos. Meu amigo Bairral, se quiser tirar, fica à vontade. Ele já tirou aqui. Ricardo, você tocou muito nos pontos muito interessantes, né? Eu tinha anotado aqui do livro Plenitude que a gente, quando crê retamente, né, que entra a fé, quando a gente quer corretamente, né, retamente dentro das leis divinas, né, em conformidade com o amor que Jesus nos ensinou. Então, quando a gente quer, motiva, né, a nossa motivação, o nosso pensamento está direcionado retamente. Quando a gente consegue falar retamente, operar, agir retamente, a gente vive retamente, a gente diminui as dores e os sofrimentos. A gente cessa as dores e os sofrimentos, né? E incluindo meditar retamente. É a gente fazer a reflexão, praticar o autodomínio, conversar lá com o nosso íntimo, saber também se perdoar, né? E daí que vem o termo autocura, né? Como é do espírito o sofrimento, né? E a dor está na forma como a gente está preparado para isso, e como a gente encara tudo isso, a gente consegue ter uma outra perspectiva, né? E aí entra no que a Glória falou, uma perspectiva de que Deus só nos dá o que é melhor para a gente. O sofrimento só existe enquanto a gente precisa dele pelo tempo certo, né, Glória? Aí, quando a gente aprende, a gente vai ser direcionado pelo amor. A gente não precisa mais dessa impulsão, né? É verdade, é isso mesmo. Porque, assim, o sofrimento, né, ele é a continuação da dor. É quando nós nos ligamos a essa dor, seja ela física ou moral. No nosso caso aqui é a dor física, é a dor moral, né, a dor da alma. Quando nós nos conectamos e dizemos assim, ó, dor, vem morar comigo, né? Aí a gente fica ali, encosta o ombro no outro, fica ali, coloca no peito, coloca no colo, a gente fica cuidando como se fosse um filho, né? Assim, ou seja, ela passa a fazer parte da nossa vida. É como se nós sentíssemos um prazer com isso. Né? Os médicos e psicanalistas aí, eles comentam, por exemplo, que é um tipo de vício, né? Que acaba acontecendo. Existem muitas iniciativas, né, que de longa data, na verdade, deixaram de ser iniciativa, passaram a ser programas contínuos na área médica, no mundo, de modo geral, com essa questão da dor. Tem um livro que eu tive contato recentemente, chama O Poder da Cura Psíquica.
né? Esse livro ele é antigo, o nome do autor é Benjamin O'Beebe e o Joseph J. Weed. Eles trazem nesse livro várias técnicas para poder a pessoa se curar, entrando nesse aspecto aí que você falou da autocura, né? E o que eles estão falando ali nada mais é do que a doutrina espírita nos pede, nos informa, né? Que é trabalhar o pensamento. Eles estão ensinando técnicas para as pessoas trabalharem o pensamento, fortalecendo a sua boa vontade, a sua coragem, a sua fé, a sua confiança em si mesmo e no futuro melhor, para dissociar, para a pessoa gerar um divórcio ali com a dor, vamos colocar assim, né? Eu vou me divorciar da dor, né? Então, e que surtiu efeitos assim e tem ajudado muitas pessoas. Tem também, no caso, por exemplo, da depressão, né? Na verdade, do auto-perdão, vamos colocar assim. Tem um pesquisador, Robert Enright, que ele desenvolveu uma técnica, um método, né, para a pessoa se auto-perdoar, que ele chamou de uma vida de perdão, que é o que Jesus já tinha nos ensinado. Ou seja, essa questão do alto, né, dos grandes sábios da espiritualidade do planeta Terra, comandados por Jesus, eles estão sempre enviando para nós ferramentas que possam nos ajudar a lidar com a dor e com o sofrimento, né? Nós temos a doutrina espírita, temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Livro dos Espíritos, temos a obra completa aí de Chico Xavier, mais de 500 livros, que vai levar mais de 400 anos para poder absorver tudo, né? Que tem várias dicas. Tudo isso aqui que eu falei está tudo na obra do Chico, né? Tudo na obra do Chico e tudo na obra de Allan Kardec, né? E está tudo lá, simplesinho, bonitinho, o método todo direitinho, quando eu olhei assim, eu falei, gente, estava aqui o tempo todo, eu não estava vendo. Onde é que você estava, meu filho, que eu estava pensando de você e não conseguia te enxergar? Né? Esse método aí para lidar com o sofrimento, uma maravilha. E Ricardo, quando você trouxe desta forma didática, né, a sua fala, mostra assim, como que o Evangelho é uma leitura atual. É aquele livro de cabeceira que você acordou, você lê. Você dormiu, você lê. Você vai almoçar, você lê. E ele está ali com respostas, com esclarecimentos. Quando eu estava, né, estudando e lendo, eu falei, nossa, 10, 15 minutos, ou 30, que foi o que nós, né, usamos, é muito pouco para traduzir o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Então, é uma obra de leitura contínua. Tem aqueles remédios que o médico escreve assim embaixo, uso contínuo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Na bula, uso contínuo. Entendeu? Exatamente. Eu lembrei aqui, o nome é um item do Evangelho que chama a melancolia. Naquela época não tinha o termo depressão. Hoje a melancolia ela está muito bem definida, a depressão também está muito bem definida. Mas na época era uma confusão, é algo fuzzy, assim, bem confuso mesmo, né? E lá nesse texto, Kardec, ele destina para as pessoas que estavam sofrendo desse mal. E que é o caso de muitos de nós hoje. Não tem uma pessoa que não tenha tido, não esteja ou não terá algum quadro de depressão, né? Então é bem interessante esse texto lá do Evangelho. E aí, Bairral? Não, agora o papo está bom demais, né? Mas infelizmente eu tenho que entrar aqui, porque tem perguntas dos internautas também para vocês responderem. Mas agora está falando sobre o Evangelho ali, que a gente lê de manhã, lê de noite, e como você mesmo disse, aí a gente lê, aí cai aquela mesma página do dia. Eu não tinha lido isso aqui ainda, né? Já leu aquele trecho do Evangelho e você descobre coisas naquele texto que você acha que não tinha lido ainda, né? Porque naquele momento parece que você foca naquilo que você realmente precisa naquela hora e num outro momento, no mesmo texto, tem outra coisa que você precisa naquele momento. Então, é uma leitura que realmente, como diz agora, tem que estar na nossa cabeceira, não pode deixar, e é sempre atual, né? Veja bem, nós temos várias perguntas aqui dos internautas. Como nós estamos falando aqui da dor física e moral,
Vou pedir a Elizabeth Amélia, que ela foi a primeira a fazer pergunta, que eu vou deixar dela para depois, para a gente responder aqui, para ver nessa sequência aqui. O nosso companheiro e mestre aí, Luiz Gonzaga, ele nos pergunta, será que podemos saber a diferença entre a dor física e a dor moral? E, em cima dessa também, tem a Janete Araújo, ela faz a definição dela aqui de dor moral e dor física. E vocês vão ver dentro da pergunta do Gonzaga, vocês vão concordar com a internauta aqui, Janete Araújo, que ela fala assim, a dor moral dói a alma, o coração, é sofrida, não tem remédio. A física é mais fácil de tratar. A moral requer nossa fé para nós espíritas que temos conhecimentos, ainda é mais fácil. Quem não tem uma ajuda, fica difícil. Vem a depressão. Então, eu queria que vocês falassem aí sobre a pergunta do Gonzaga, que você pode fazer uma diferença entre dor física e moral, e a definição que a Janete deu aqui para a dor moral e a dor física no tratamento aí dentro do espiritismo, como que pode ser. Vou deixar aí as damas começarem aí, porque eu acho que o coração, não sei se, eu acho que a Glória e a Thaís são mães, né? Acho que o coração materno, ele acolhe melhor. Então, falar um pouquinho, quando falou da diferença dor moral e dor física, eu pensei, a dor moral, ela leva a um adoecimento físico, porque a dor moral, um remorso, uma mágoa. Hoje sabemos que infinitas doenças físicas advêm de mágoas guardadas, que você remói, né? Uma dor moral, a inveja mesmo, mas a mágoa, o egoísmo, o orgulho, quer dizer, a mágoa, essa dor moral, ela leva a esse adoecimento físico, isso já é provado cientificamente, né? A mágoa, é um veneno que você bebe pensando que vai matar o outro. Mas você se corrói, aí advém 1000 doenças físicas pela dor moral. E essa dor moral, ela precisa, alguém já falou antes ali, de uma elaboração espiritual, de uma reforma espiritual, de uma reforma ética, penso eu. A dor física, ela realmente, alguém também já falou ali, ela tem remédios, vamos dizer, você vai ao médico com uma dor física, mas depende, porque se essa dor física advir de uma dor moral em que você não se liberta da mágoa, da raiva do outro, do remorso, essa dor física, muitas vezes, é o que a gente vê na medicina. Faz exames, e o médico diz, eu não sei o que você tem. Então, eu entendo que, de fato, a cura dessa dor... fica uma mão dupla, dor moral e física. Mas, ao meu ver, a dor moral, ela é mais complexa por ela adoecer o físico. E se não há uma reforma íntima, o físico continuará doente, mesmo com toda a tecnologia hoje na medicina. Não sei. Eu queria só acrescentar, Glória, que a dor moral, ela vem dependendo do estágio evolutivo que aquele espírito se encontra, né? Para a gente ter a dor moral, a gente precisa passar pelo arrependimento, a gente precisa ter a percepção do erro, do afastamento do amor. E muitas vezes o espírito precisa padecer a dor física por algum tempo até que ele tenha esse despertar, né? Então, mesmo como você falou, mesmo com o auxílio da medicina humana, física, né, dos remédios que a gente pode tomar, a gente não termina com ela, né? Porque a gente teima, a gente fica arraigado nos vícios, nos hábitos, e a divindade fica nos cutucando com a dor, né, física, até que a gente tenha a percepção. Então, muitas vezes a gente demora um pouquinho para alcançar, né, até para sentir a dor moral, né, para ter a percepção desta dor. Minha percepção é essa.
Eu acho que toda situação tem remédio. No caso, me esqueci do nome da pessoa, ela falou lá que... Janete, então. A Janete falou que a dor física tem remédio, de fato, tem remédio físico. A dor moral, ela não pode ser curada com remédio físico, tem que ser curada com remédio moral, né? Com remédio espiritual. Então, a dor moral precisa de um remédio moral, que muitas vezes é de difícil absorção. Nós começamos a tomar o remédio, em alguns casos, né? Ou talvez em vários casos, numa reencarnação, e só nos desligamos dele, só recebemos alta, inclusive nos diz assim, você não precisa mais desse remédio depois de 2, 3, 4, 5 reencarnações. Né? Então, e esse remédio, ao que me consta, muitas vezes um dos ingredientes, não, o principal ingrediente é o auto-perdão. Né? É o perdão a si mesmo e o perdão em relação àquele outro, que foi a ferramenta divina para nos estimular nesse caminho do progresso moral. Né? Porque a dor, ela persistirá, como a Thaís falou, enquanto nós não evoluirmos o suficiente para não precisarmos mais desse aguilhão, desse espeto, né? Desse espinho que Paulo de Tarso fala, que precisamos ter. Novamente, esse espinho para mim ficou marcado. Essa é uma amiga lá que sempre fala, a Renata, né, lá de BH, ela e o marido dela, o Marco. E assim, vide o livro Renúncia, por exemplo, que a Madalena Villanil, ela adoeceu por conta da suposta, né, da inventada desencarnação do Cirilo, né, e ficou com um problema nas pernas durante muito tempo. Lembrando aí que a Glória está comentando que a dor espiritual, a dor moral, ela adoece o físico também, porque ela desagrega as células. Né? E Vide tem um livro também recente, que é Nicodemos, o Doutor da Lei, a nova psicografia do Carlos Bacelli. Lá tem um capítulo que fala sobre Jesus, que tinha um senhor de uma cidade distante que estava muito idoso já e com dificuldade de andar. E ele ia lá pegar provisões na casa de Maria, né, em Belém. E aí ele ia, mas também com outras intenções, com a intenção de que Jesus o curasse. E aí Maria dizia para ele, o seu fulano, o senhor já sabe, meu filho não vai poder curá-lo. Ele já lhe falou que essa sua dor é para o senhor aprender. O senhor precisa aprender com ela. E aí ela comenta com Nicodemos e com José de Arimateia que ele na terra dele, aquele senhor na terra dele era um homem violento, batia na esposa, batia nos filhos, brigava com todo mundo, e que agora estava naquela situação. E que era o remédio dele. Muitas vezes a dor moral, o remédio para a dor moral e para a dor física é a dor física, que vai nos fazer ficar ali em stand-by, né, esperando, pensando, refletindo sobre a vida. É uma cegueira, é um câncer, enfim, alguma doença de médio e longo curso, até as doenças de curto curso também são as ferramentas, como Leon Denis fala no Problema do Ser e do Destino da Dor, são as ferramentas divinas para nos fazer crescer. Né? Então é interessante essa visão. Não é o conformismo, mas sim o entendimento profundo e perfeito, ou quase perfeito, de que a dor, de fato, é uma ferramenta aliada ao sofrimento para nos fazer crescer. O Gonzaga volta aqui a pergunta, ainda, se depois da desmaterialização, não mais teremos dor física e moral, ou somente a dor física? E aí, Thaís? Gonzaga, conforme a gente for, né, e todos os demais aí, conforme a gente for caminhando em direção a moradas mais felizes, né, nessa conquista das virtudes morais, nessa movimento, né, como a Glória falou, da caridade, de colocar o amor em ação, não há necessidade, né, nem da dor física e não teremos mais a dor moral, porque nós estaremos caminhando no caminho do bem, né, no caminho do amor. Então, o futuro que nos espera é de muita esperança, né? A gente tem que focar nisso, que a dor, o sofrimento, eles não duram para sempre, né? Quando a gente alcançar moradas mais evoluídas,
mais felizes, não há necessidade, né? Nem da dor física, nem da dor moral. Estaremos realmente mais desmaterializados, né? Não sei se meus colegas querem complementar. Kardec, ele fala que os espíritos também sentem dor porque eles têm perispírito. Né? Mas também isso só é possível, né, como a Thaís, só corroborando o que a Thaís falou, porque ainda estamos muito materializados. Né? E à medida que nós que formos nos desmaterializando, nós vamos perdendo a necessidade de um corpo material, seja ele material no plano espiritual ou material neste nosso plano aqui, e aí não sentimos mais dor, né? Glória, quer falar alguma coisa? Eu lembrei do nosso lar, que quando o André Luiz está no hospital, aí vem uma sopa, né? Me dá uma sopa. Ele ainda estava muito materializado, precisava daquela sopa quentinha. Quando evoluirmos, nosso alimento não será por via oral. Mas a Thaís falou muito bem, quanto mais ainda materializados, né? Necessitamos da sopa, né? O nosso lar mostra isso, a sopa que traz o conforto, que traz o carinho. Eu lembro assim, a sopa era a representação do carinho, né? E ainda necessário a evolução daqueles espíritos. Então, e outras situações, né, de ver ainda parentes, de sentir frio, sentir dor, sentir calor, ainda no nosso grau de evolução. Aí estamos aqui caminhando, nos preparando para esse momento onde não mais precisaremos de realizações materiais, né, para o nosso consolo e nosso bem-estar. Mas Deus é tão infinitamente maravilhoso que nos permite recebermos uma sopa quentinha. Todo dia, né? A gente recebe uma sopinha para ver se a gente pega no tranco. Nós estamos aqui relando ainda, tentando chegar. Olha, a Elizabeth Amélia, ela disse assim: boa tarde a todos. Como aliviar a dor do luto? Passo por 4 lutos. Vivo triste e doente. Grata. Morumbi, São Paulo, ela, de Morumbi, São Paulo. Então, ela está passando por luto. O que vocês podem falar de conforto a ela? Olha, eu já até abri meu microfone porque a gente se sensibiliza, né? A gente sabe que lidar com a dor do luto não é fácil, né? Nós sofremos, nós sentimos falta, saudade. Mas, Elizabeth, tem 2 questões que eu queria falar com você. A primeira é que os laços de amor, né, de afeição, não se desfazem, né, com a perda do corpo material, com esse afastamento temporário, né? A gente é unido pelo amor, assim como a gente também pode se unir quando a gente quer se unir por sentimentos inferiores, né? Então, as pessoas que você perdeu podem sentir o seu amor através de uma prece, através do desejo sincero de que elas estejam estudando, né, num caminho de luz, superando as suas mazelas íntimas, né? É muito importante a gente lembrar sempre disso, dessa consolação de que os laços nos ligam eternamente, né? E um outro conselho, se assim a gente pode chamar, é que você se entregue ao trabalho, que trabalhe no bem, que você procure alguma atividade, alguma forma de se ocupar, para que você não recorde das perdas com tristeza, né? Então, você ocupa o seu tempo, você faz bem ao próximo, isso vai encher o seu coração de amor e vai também te propiciar, né, auxiliar a entender de que Deus só nos dá aquilo que a gente precisa, né? Para os espíritos que já retornaram à pátria, era o que eles precisavam neste momento, era o suficiente para eles e para você também. Então, tenha certeza de que tudo é fruto da bondade divina, sempre, viu? Um abraço.
eu compreendo muito bem o que você está passando, porque ano passado um amigo, né, desencarnou no início do ano e eu não imaginei que eu fosse ficar tão tocado, tão comovido, mas eu fiquei. E também, enfim, ainda mais nessa época que nós estamos passando, né, isso tem sido muito recorrente. Muitas vezes a única coisa que devemos fazer, né, aí acrescentando ao que a Thaís também comentou, é chorar junto, é passar pelo luto, é viver esse luto, preferentemente com a ajuda de alguém, com a ajuda de alguém próximo, da família, se for o caso, se não, ajuda profissional. E lembrar que aqueles que partem também sentem saudade, também sofrem com o distanciamento, também sentem a falta do convívio diário, entende? Porque justamente o que Thaís falou, os laços eles não se desfazem. O que se desfez foi o corpo físico. Esse corpo que não tem muita durabilidade, ele tem um período que ele dura e no momento ele se desgasta e o espírito que está dentro dele precisa partir. Imagina que alguém muito querido ganhou a oportunidade de trabalhar numa outra cidade, vai ganhar mais, vai ter uma experiência nova, vai aumentar ainda mais o seu conhecimento, a sua visão de vida. O que nós fazemos? Nós prendemos essa pessoa aqui ou nós a estimulamos a ir para esse lugar? Né? E aí telefonamos, de vez em quando vamos lá, né? E tudo mais. Eu particularmente fico a segunda opção. É claro que no caso de desencarnação não dá para fazer isso. O telefone toca de lá para cá, quando é permitido. Mas o telefone tem um outro meio de comunicação, que é o coração. É o pensamento, é a oração. Através da oração, nós podemos sentir as pessoas. Às vezes, quando vem aquela lembrança, poxa, eu estou lembrando, vamos supor, né? Eu estou lembrando desse meu amigo e tudo mais. Isso aconteceu uma semana passada. E aí eu me lembrei do que o Chico falava, né? Do que Kardec também deixou registrado. Que quando você pensa em alguém, muito provavelmente essa pessoa estaria do seu lado. Né? Aí eu falei, olha, já tem um tempo que ele desencarnou, ele deve estar já recuperado, muito provavelmente ele está por aqui. Né? Tá? E eu captei a presença dele pela lembrança dessa vivência. Né? Então, a paciência de saber esperar para perceber essas sutilezas da vida, ela vai ser muito importante nesse momento. E essa paciência vai vir com o trabalho no bem, com o culto, né, com a oração diária, né, chore o que tem que chorar, né, faça o seu luto, procure ajuda profissional se for o caso para fazer por isso, mas tenha certeza de que mais tarde, quando nós também nos formos e for o seu momento também de ir, o reencontro vai ser uma festa. Vai ser uma festa assim de alegria, de abraços, de beijos, que não tem tamanho. Tá? Nós somos solidários à sua dor e esperamos sincero e profundamente que você consiga aí com uma certa, no tempo adequado, lidar com isso. Tá? E superar. Ficar por último, dá isso. Os dois, Thaís e Ricardo, falaram maravilhosamente o que eu tinha escrito aqui quando eu vi a pergunta, né? Porque luto é uma coisa que causa impacto. E como o Ricardo falou, nós passamos por um período que impactou bastante, né? Mas o que eu vou comentar o que eu escrevi e, na verdade, só reforçando o que meus colegas aqui falaram. O luto tem que ser vivenciado, porque nossa sociedade, às vezes, nos diz que nos coloca, às vezes, uma postura de que, ó, sai dessa, não, acabou. Né? Se for se ela estiver num contexto materialista, é como uma coisa acabou.
e não é verdade. E também, se for para a doutrina espírita, com algum entendimento de repente, de algumas pessoas, de que não, espírita não tem que chorar. Espírita chora, espírita sente. E esse vivenciar o luto, ele é saudável, ele é necessário. Nós acabamos de falar da dor moral, do adoecimento do físico, né? Tem que ser vivenciado, sim, chorar, sim. Agora, esse período, ele tem um período saudável. Né? Mas que período é esse? Eu não sei. Mas vamos dizer 2 meses, 3 meses? Eu digo por período de tristeza mesmo, né? Daquela coisa de você lembrar, você chorar, você sentir o cheiro, você pegar uma coisa e tal. Aí passou aquilo, a saudade. A saudade será eterna. Só que também ela vai no decrescente de doer menos. Ela será vivenciada de uma outra forma. E se por sorte, a pessoa tiver a base da doutrina espírita, ela será carregada no colo, na verdade. Eu falo isso, né, porque todo mundo, né, já vivenciou uma perda, próxima ou mais distante, e sabe quanto a doutrina espírita nos acalma o coração. Então, eu botei aqui a doutrina espírita, consolo da vida eterna. Não há a morte acabou. Do reencontro, Ricardo já falou. Imagine a festa. E eu que sou festeira, eu tenho que fazer uma festa para reencontrar. E não há finitude, somente a troca da roupagem. Né? Nós perdemos a roupagem carnal, material, que nós podemos tocar, e ganhamos uma roupagem espiritual. Mas nós ainda, nesse momento que nós estamos ainda vamos dizer, de pequenez na questão da vontade de ter a pessoa. Quem é que... Você vê, às vezes, pessoas já idosas e a família não larga. Precisa ter aquela melhora que chama melhora da morte, né? Para que os laços se afrouxem e a espiritualidade possa fazer seu serviço, seu trabalho, que é levar a pessoa para um plano melhor, sem aquela dor, sem aquela prisão ao corpo físico. Então, a pessoa que perguntou do luto, eu coloco para ela isso. Não sei em que estágio ela está desse luto. Né? Vivencie, Ricardo falou, tenha pessoas te dando apoio e depois você saia para a vida. Através do que Thaís falou? Do trabalho ao bem. Nós acabamos de estudar o livro Libertação e ali ele falou que uma dor maior cura uma dor menor. E quando nós estamos num sofrimento muito grande, que nós nos fechamos em nós mesmos, a nossa dor é única. Mas quando nós nos abrimos para o mundo, nós veremos o quanto tem de sofrimento e o quanto nós, mesmo sofrendo, nós podemos ajudar. Eu sempre falo que a gente tem conhecimento, que a gente lê, estuda, está dentro, vivenciando o espiritismo, e a gente sempre sabe que nós somos espíritos imortais. Só que na prática, que a gente entender isso, o espírito imortal, quando vem esse problema, por exemplo, a perda de alguém, ou quando vem um sofrimento, outro tipo de sofrimento, a gente meio que esquece isso, ou pelo menos a gente não entende da maneira que tem que entender, né? Isso é geral, é imperfeito que somos, né? Eu também passei há pouco tempo, vai fazer um ano, né? O meu pai, e eu não imaginei que eu fosse ficar do jeito que eu fiquei, entendeu? Mesmo com todo o conhecimento, mesmo sabendo tudo, de tudo que a gente, né, na teoria, mas na hora da prática, a gente não só consegue vivenciar o ser imortal que somos, a gente não consegue ainda praticar essa imortalidade como devemos. Um dia a gente vai chegar lá, né? Eu acredito. Bairral, só tentar colaborar com você. Às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, não, tá? É que você tocou num assunto aí que eu acho que pode ser o caso de algumas pessoas, né? Ou de todos nós, não sei. É que tem uma diferença entre compreender pela razão e compreender pelo coração.
tem uma distância aqui entre saber por aqui e saber pelo coração. Saber pelo coração, pelo menos pelo que eu entendo, é você não precisar raciocinar, aquilo já é um aprendizado, é como se fosse um instinto moral, se esse termo eu puder usar aqui. Eu não preciso, já faz parte de mim, eu já sei, é aquilo que eu sei, eu não preciso raciocinar, não preciso ficar concatenando ideias, conhecimento, para poder chegar numa conclusão e me convencer de que aquilo de fato é verdade. Entendeu? Eu acho que nós, incluindo os espíritas, em sua grande maioria, nessa maioria eu me coloco também, nós não sabemos ainda pelo coração. Nós não aprendemos pelo coração. Quando isso acontecer pelo coração, nós não, assim, sofreremos, porque o sofrimento ele não é ruim. Todo mundo sofre. Quem está reencarnado lá, o Leon Denis fala. Todo mundo sofre. Está reencarnado, sofre. Tem uns que sofrem bem, tem outros que sofrem mal, mas todo mundo sofre. Entende? Então, eu acho que nós ainda não nos sentimos espíritos. Quando nós nos sentirmos espíritos imortais, e essa fala não é minha, é de uma amiga, Cíntia, lá de São José do Rio Preto, que ela sempre, recorrentemente fala isso, quando nós não nos sentirmos espíritos imortais, muito desse sofrimento do mundo material vai passar. Mas isso é um processo relativamente longo e complexo, porque tem outras variáveis, tem outros fatores nesse vivenciar o luto que nós ainda nem chegamos a tatear. Entende? Então é por isso que, de fato, como você falou, a Glória, a Thaís, de fato é extremamente importante, se não é essencial, nós usarmos de misericórdia para conosco e para com as pessoas que passam por essa experiência. É isso aí, eu acho que é isso mesmo. A gente tem um conhecimento teórico, mas na prática a gente não se sente ainda um espírito imortal que somos. Sabemos que somos, mas não conseguimos ser. Sei lá, é mais ou menos por aí, mais ou menos uma coisa. Algo nesse sentido. Gente, o nosso tempo passou mais do que deveria, né? Já passaram 30 minutos do tempo, o papo estava ótimo, as pessoas estão gostando, mas, infelizmente, nós temos que terminar. A prece final vai ficar com o Ricardo, né, Ricardo? E você parece... Não, eu já fiz a prece inicial. A prece final é com a Thaís. Mas o Ricardo ia antes da prece final. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos às considerações finais. Começa com a Glória, vai o Ricardo, aí o Ricardo faz a poesia que ele quer declamar, e a Thaís faz as suas considerações e faz a prece. Tá bom? Então, vamos lá. Glória, com você. Eu estava lendo, né, para compor a fala, e eu pensei em uma coisa. Em outro momento, em outra oportunidade, eu também tive que falar sobre o sofrimento e a dor. E aí me deu a lembrança de que quando nós falamos ou estudamos, é o que mais precisamos. Aí eu falei, gente, eu vou começar a ler mais. E o que eu quero é agradecer, tá, essa oportunidade, porque quando nós estudamos para nós, para o nosso espírito, para o nosso crescimento, né, moral, espiritual. E agradeço a oportunidade e agradeço ter conhecido o Thaís, Ricardo, e que possa, né, eu sempre peço isso, possa ter sido um instrumento de Deus na divulgação da nossa doutrina espírita. Muito obrigada. Eu também agradeço, sinceramente, a essa grande oportunidade, porque, de fato, isso é um chamado que nós recebemos para observarmos a nós mesmos dentro desse complexo universo aí da dor e do sofrimento. Então, eu fico muito grato aí ao convite de todos vocês. Também agradeço essa oportunidade de ter conhecido você, Glória, ter conhecido você, Thaís. Desejo muito, muito mesmo, todas as bênçãos de misericórdia, de felicidade para vocês, para Bairral também.
E gostaria de terminar aqui com um poema de Maria Dolores sobre o sofrimento. Bairral? Opa, tá aí. Você pode colocar Sim. por favor? Sofrer. Sofres agravo, injúria, a golpes no caminho? Entretanto, alma boa, se queres carregar as chagas dolorosas, como espinhos de dor recoberto de rosas, ama, serve e perdoa. Sofres a ingratidão dos que te estimas no mundo. Arde-te o coração em sofrimento e chama. Mas se anseias fazer das lágrimas que choras estrelas, orações, risos e auroras, perdoa, serve e ama. Sofres angústias mil pelo ideal que abraças, na fé que te abençoa. Se desejas, porém, achar na mágoa que te alcança a fonte de água viva da esperança, ama, serve e perdoa. Sofres acusações indébitas na estrada, enrajadas de pedra a desfazer-se em lama. Se procuras, no entanto, a paz e a luz da escola, pela luta do bem ao fel que desconsola, perdoa, serve e ama. Em toda provação que o mal te arme na vida, se buscas transformar a sombra que te enodoa em lições de bondade e canções de alegria, perdoa, serve e ama em tudo, dia a dia, e seja com quem for, ama, serve e perdoa. Maria Dolores. Muito obrigada, gente. Olha, foi um prazer imenso, viu, dividir com vocês essa tela. Bairral, Ricardo Glória, Luiz Gonzaga, Bairral, vocês estão de parabéns, porque não é fácil manter um programa como esse, com 3 participantes semanal. Muito bom. É com muita gratidão que a gente convida a todos, né, a receber o meu abraço fraterno e a nos unirmos em pensamento para fazermos a prece final. Muito obrigada. Pai amado, quanto temos a te agradecer por essa tarde de reflexões. Encerrando o estudo da tarde, saímos com os corações consolados pelo teu amor, sentindo a tua paz. Estamos agradecidos pela presença amiga da espiritualidade benfeitora, que, por certo, estavam nos intuindo e nos envolvendo a todos os participantes em vibrações salutares, fortalecendo a nossa fé, nos serenando os corações e nos estimulando a nos aquietarmos, a procurar, Pai amado, a tua bondade, a tua misericórdia nas nossas dores e nos nossos sofrimentos da caminhada terrena, que possamos escutar neles o teu chamado, refletir e buscar os ensinamentos necessários que vão nos levar a caminhos mais serenos, de mais amor e mais luz. Fique conosco, Pai amado, envolva todos os moradores deste planeta nas tuas vibrações de paz e amor, nos dando, Pai, a cada dia a assistência e o amparo de que tanto necessitamos. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim Boa tarde seja. a todos. Ainda continua aqui os internautas dando aqui os nossos agradecimentos aí. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? As reflexões foram maravilhosas. Eu aposto que todos, né, que receberam tendo o coração, né, enchido durante todo esse programa. Lembrando que no próximo sábado teremos mais um novo programa. E eu queria falar com a Luciane Rangel, rapidinho aqui, que ela disse, pena que não tem intérprete de Libras. Luciane, nós vamos anotar aqui, tá? E vamos ver a possibilidade de a gente conseguir intérprete de Libras para nos ajudar no programa. Eu sei que realmente faz muita falta, né? Então, está anotado aqui, nós vamos ver a possibilidade da gente conseguir ainda um intérprete de Libras para nos ajudar. Gente, então,
boa tarde aí, bom final de semana para todos e até o próximo programa. Boa tarde, pessoal. Até mais.